Oi, oi, oi! Para fazer o nosso passaroco, eu utilizei o Floral Amigu, que é um fio 100% algodão, super gostoso. Ele é considerado ideal para fazer amigurumi. É da Supremo e ele vem com 170 metros. Ele, já falei que é 100% algodão, mas é 100% algodão mercerizado, então ele tem um leve brilho, é bem bonito. E o tex é 590. A agulha recomendada para ele no crochê é de 2,5 a 3,5 milímetros. No tricô é de 4 a 6. Eu separei pra gente trabalhar a agulha 3, que eu acho que dá uma boa tensão. Se o seu ponto for muito apertado, aí você pode fazer um pequeno teste. Se o seu ponto for frouxo, você também pode testar e ver qual a numeração que fica boa pra você, tá bom? E quais cores? A cor base, eu separei o turquesa, lindo, né, esse azul. Porém, poderia ser um amarelo ou esse verde, que eu acho que funciona muito bem, porque são as cores que tem na espécie, tá? Além disso, nós temos que fazer o biquinho dele, então eu separei esse laranja. E para fazer o detalhe da pata, eu separei esse bege. Além disso, nós vamos utilizar um par de olhos para amigurumi 10 milímetros, um par preto. Separei também fibra siliconada. Aqui eu tenho um saquinho com 11 gramas, porém eu usei bem menos do que isso, mas eu deixei separado. E caso você queira, para te auxiliar, você pode utilizar uma agulha de tapeçaria. Porém, você consegue fazer o detalhe do bordado do bico e do pé com uma agulha de crochê também, tá bom? E aí agora nós vamos começar o nosso passaroco. Nós vamos começar a nossa receita fazendo 8 correntinhas. E vamos fazer duas partes dessa aqui que eu tô fazendo agora, tá? Então, eu venho, dou o meu nó inicial. Eu sempre deixo uma boa ponta pra depois poder arrematar. Nunca deixo uma pontinha pequenininha, porque senão a gente não consegue arrematar direito, tá? Ó, e vamos fazer 8 correntinhas. É importante observar que eu não aperto as minhas correntinhas. Porque se eu apertar, o meu trabalho vai ficar enrijecido, vai ser ruim de eu colocar ponto depois e não fica certo. O que eu gosto, e que eu sempre ensino para os meus alunos, é que a gente trabalha com o tamanho do cabo da agulha, não com essa parte do gancho. Porque se eu trabalhar com essa parte do gancho que é mais fina, eu vou acabar sempre apertando. E ó, tá vendo a dificuldade? Então, a gente não quer isso. A gente quer que tenha o tamanho certo do nosso cabo, que é esse aqui. Porque se eu quisesse uma agulha maior, uma correntinha maior, eu usaria uma agulha maior. Se eu quisesse uma correntinha menor, eu usaria uma agulha menor, tá bom? Vamos ver se eu fiz 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz até uma a mais. Volto. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, vou virar o meu trabalho. Eu gosto sempre de trabalhar pegando a alça de trás. Então, aqui, eu venho, ó. Nessa alça aqui de trás, não a da frente, eu vou entrar e vou fazer um ponto baixo. Bem aqui, ó. Faço um ponto baixo, somente pegando nela. Fiz um ponto baixo, seguido de uma correntinha. Isso aqui é equivalente ao nosso primeiro meio ponto alto. Por quê? Se fosse um ponto alto, é só a título de curiosidade, ó, eu faço entrando pela perninha lateral. Mas como é meio ponto alto, ele é menor, então eu vou fazer somente uma correntinha e vou considerar como meio ponto alto. E agora eu vou colocar meio ponto alto em todos aqui. Então, ó, dou uma laçada, entro somente na alça de trás, venho, fico com 3, faço uma nova laçada passando pelos 3. Laçada, entro, trago, fico com 3, uma nova laçada passando de uma vez só pelos 3. E assim a gente vai até ter 8, porque é a quantidade certa de correntinhas que a gente fez. Observaram que eu não usei nenhuma correntinha para subir? Assim vai ser nosso trabalho. Eu não vou fazer correntinhas para subir. Eu vou subir sempre que eu precisar o meio ponto alto com um ponto baixo seguido de uma correntinha, tá bom? Vamos aqui, ó. Cheguei ao final. Vamos contar para ver se tá certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos certos. Vamos virar o nosso trabalho, ou seja, eu vou fazer assim. E agora, ó, calma aí, virei. E agora a minha segunda carreira vai ser como? Eu vou fazer um
ponto baixo, aqui no primeiro, logo no primeiro. Não tô aumentando, tô fazendo nada, nem pulando. Nesse aqui, eu vou fazer um ponto baixo, seguido de uma correntinha. No mesmo buraquinho de base, no mesmo ponto, eu vou pegar e vou laçar e vou fazer outro meio ponto alto. Aqui, eu fiz um aumento, porque eu coloquei o primeiro, que já equivale a um meio ponto alto, e coloquei outro no mesmo buraquinho de base, tá? No mesmo ponto de base. Agora, nós vamos fazer 6 meio pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no último, eu vou fazer um aumento, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passei por dentro do fio, não tem problema, só voltar e desfazer. Aí, agora, nesse último aqui, nós vamos pegar, eu dou uma laçada, ó, e vou colocar 2 pontos aqui dentro. É importante observar que aqui é aquela correntinha que a gente fez pra subir, lembra? Do ponto baixo seguido da correntinha, então eu tenho que entrar certinho. E, ó, trago e faço um e outro. 2. Fiz 2 aqui. Não tem problema ficar assim, tá? Vamos virar o trabalho e vamos fazer o mesmo processo. Agora, nós vamos fazer um meio, vamos subir com um ponto baixo seguido de uma correntinha. Ao invés de 6 pontos, meio pontos altos de espaço, nós vamos ter 8. Essa vai ser a nossa quarta. A quinta carreira vão ter 10. A sexta vão ter 12. Então, eu vou repetir, é o mesmo processo, tendo aumento no começo, aumento no final, e aí eu retorno pra gente continuar. A receita escrita está na minha descrição, mas eu estou fazendo o mesmíssimo processo, tá bom? Só vou retornar pra gente poder arrematar e começar uma última carreira diferente. Depois de ter feito as nossas carreiras, nós vamos chegar nesse resultado aqui. E o que eu vou fazer? Eu venho, corto, posso puxar aqui e soltar, essa ponta vai ser arrematada, tá bom? E agora, nós vamos voltar aqui, ó. Eu vou pegar e vou pular 4 pontos de base, 1, 2, 3, 4. E no quinto, eu vou começar um novo ponto, uma nova carreira. Então, a gente vem aqui, faz o nosso nó corrediço, normal, na agulha. Venho aqui e conto. 1, 2, 3, 4, 5. No quinto, eu faço um ponto baixo, seguido de uma correntinha. Depois, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar, vou fazer outro meio ponto alto aqui dentro, porque isso aqui vai ser um aumento. Ó. E agora, nós vamos seguir fazendo 6 meio pontos altos, ó. 1, em sequência. 2, 3, 4, 5, 6. Aí, agora, a gente vai parar e vai ver. Aqui, eu fiz 6, certo? O último, eu vou fazer um aumento, ou seja, aqui dentro, eu vou colocar 2 meio pontos altos. Observe que a gente começou com um ponto baixo, uma correntinha, e fez um meio ponto alto no mesmo ponto de base. Fizemos 6 e agora vamos fazer um aumento. Então, aqui, nós utilizamos 8 pontos nessa parte do meio. Aqui, ó, 4 mais 8, 12. E aqui tem que ter 4 para ter no total 16. E para ter, ó, o mesmo espaço daqui que a gente pulou e daqui que a gente vai pular. 1, 2, 3, 4. Está certo. Se ficar mais para um lado do que para o outro, é porque você tem uma quantidade a mais de pontos. Se ficar menos, você pulou alguma coisa, tá bom? Então, agora eu fiz essa carreira. Vou virar o meu trabalho. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Um ponto baixo, seguido de uma correntinha. Um aumento aqui no primeiro ponto de base. Aí, agora, ó, meio ponto alto, só que ao invés de 6, nós vamos fazer 8.
Cheguei? Não sei, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 1. 8. E lá no último, em cima daquela correntinha, nós vamos fazer o nosso aumento. Ó. 1, 2. Então, aqui eu tenho, ó, fiz a mesma coisa que eu fiz embaixo e em cima. Então, ele tá aumentando. A próxima carreira, eu vou virar mais uma vez o meu trabalho e vou fazer ela sem aumentos. Então, é um ponto baixo, seguido de uma correntinha, e eu não vou fazer um aumento aqui. Eu vou seguir, ó, fazendo meio ponto alto até o final. Vou fazer o meio ponto alto e aí a gente retorna para fazer a carreira seguinte. Agora, nós vamos virar a nossa peça. E o que nós vamos fazer? Eu vou pegar e, ó, aqui eu vou fazer um ponto baixo e não vou fazer a correntinha. Por quê? Eu vou dar uma laçada, vou fazer o meu meio ponto alto aqui. E assim, eu vou, ó, contar que isso aqui eu fiz uma diminuição. Por quê? Porque esse ponto baixo não vai contar. Eu vou contar somente com esse meio ponto alto que eu fiz. Se você achar necessário, coloca um marcador bem aqui. Ah, Natasha, eu não tô com marcador. Não tem problema, você pode pegar um pedacinho de fio, tá? De outra cor e colocar pra marcar. O importante é não pegar e confundir isso aqui, ó. A gente vem, pega um pedacinho mesmo, uma sobra qualquer. E já sabemos que a nossa carreira começou nesse ponto, tá? Aí, agora, eu vou fazer o quê? Já fiz essa, que é considerada a minha primeira diminuição. Agora, eu vou fazer 8 meio pontos altos, então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? E agora, a gente tem que fazer uma última diminuição, que não vai ser igual a essa, vai ser diferente. Essa é a diminuição tradicional. Dou uma laçada, entro no meu ponto de base, trago, fico com 3. Faço uma nova laçada, entro no meu ponto de base. Deixa eu entrar direitinho. Entrei, trago. E agora, ó, tenho 5. E vou passar por dentro de todo mundo de uma vez só. Fechei meu meio ponto alto. Viro o meu trabalho e vou fazer a mesma coisa. Um ponto baixo, seguido de um meio ponto alto. Agora, nós vamos fazer 6 meio pontos altos e vamos fazer uma diminuição lá no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E dá para observar aqui, ó, sobraram 2 pontos, porque esse aqui é o meu último. Posso até tirar daqui. E aqui a gente vai fazer a nossa diminuição. Laçada entre trás, laçada entre trás e faz. Então, aqui, ó, nós temos a nossa diminuição e eu não vou cortar. O que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui separado, vou arrematar essas pontas com a minha agulha de tapeceiro. Como que eu arrematei? Eu gosto de pegar, vir com a agulha e ir passando por dentro da trama, tá? Então, eu venho, ó. Posso fazer isso com a agulha de crochê também. Vou levando, vou puxando e vai dando certo. Então, ó, fiz bem por dentro, não passa pelos fios, é só por dentro da trama. Já está aqui, aqui depois eu posso só colar uma gotinha de pega-meio e cortar. Tem que fazer a mesma coisa com essa outra ponta aqui e com essa. Vou fazer com as duas e aí a gente retorna para continuar. Chegamos aqui, eu arrematei, então agora eu posso fazer o quê? É só cortar, ó. Corto o excesso do fio, corto o excesso e corto o excesso. Eu tenho aqui 3 pontas, certo? Agora, nós vamos o quê? Eu já tenho outra parte igualzinha, ó, feita aqui, que nós vamos costurar. Mas antes de costurar, eu preciso dar uma trabalhada ainda nela, tá bom? Então, eu vou vir aqui, nessa direção, eu vou pular 1, 2, bem voltando pra cá. Na segunda carreira pra baixo, ó,
pulando 1, 2, no terceiro ponto, eu coloco. Aí eu venho aqui, 1, 2, no terceiro eu coloco, tá? Então, essa é a posição. Pode ser um pouquinho mais junto? Poderia, porém, tem uma particularidade dessa espécie, que é o quê? Eles nascem... Você vê que o olho é muito grande, né? Porque o olho já nasce do tamanho do que vai ser. Depois a cabeça vai crescendo, aí você vai vendo que ele vai se espaçando. Então, eu já coloquei um pouco espaçado pra quê? Pra gente fazer o bico aqui no meio, tá bom? Então, ele está assim. E agora eu venho. Pode ser com agulha de tapeceiro ou com agulha de crochê. Eu farei com a de tapeceiro, mas se eu quisesse fazer com a de crochê, super daria. Porque o amarelo eu fiz com a de crochê. Que é o quê? Fazer um bordadinho aqui. Coisa simples, ó. Nessa direção, eu venho. Deixo uma ponta lá atrás. E repare que eu ainda não coloquei a trava, porque eu gosto de primeiro finalizar e depois colocar a trava. Uma questão de, vai que alguma coisa eu quero mudar, deu errado. É mais fácil você tirar o olho que só tá colocado que, né, tirar com a trava. Então, a gente vem aqui, ó. E vamos trabalhando, fazendo esse bordadinho. Simples, tranquilo, não requer muitas habilidades de bordado. É um triângulo, basicamente. O que eu fiz um pouco diferente é aqui. Venho pra cá. Aí, agora, o outro, vocês puderam ver que ele fica mais fechado, né? Fica mais longuinho. Mas eu tava vendo um filhote esses dias que o bico era um pouco mais largo, então... São variações que a natureza nos proporciona. Ó, eu venho daqui, eu posso vir daqui, ó, daqui de cima, um pouco. Vim pra cá. Eu vou fazendo um preenchimento, tá? Nesse espaço, tentando não concentrar. Ficou pronto o nosso bicudinho. Aí eu venho aqui atrás, corto o fio que sobrou. Dou um nó. Cola uma gotinha de pega-mil se você achar necessário, tá? E agora sim, a gente já pode pegar e colocar a nossa trava de segurança, tá bom? Eu recomendo colocar porque... pra não soltar, né? Tem gente que coloca cola, tem gente que dá uma costurada. Eu vou na trava de segurança, que eu acho ela realmente segura. Acho que funciona tanto pra amigurumi quanto pra ragdoll ou qualquer outra coisa que você queira usar o olho, tá? Agora aqui nós vamos bordar os pés. Agora, eu vou vir com tom bege e vou fazer o quê? Aqui, eu vou imaginar um triângulo. Então, eu venho pra cá, deixo sempre uma ponta ali pra depois poder dar o meu nozinho, tá? Já retorno. Volto. Puxei demais. Se for assim, não tem problema. É só pegar, voltar e eu mesmo fiz um nozinho. Vou tirar esse nó. Eu poderia ter editado a parte do nó, porém eu queria deixar. Porque é isso, gente. Aconteceu o nó, a gente vai, desfaz, segue a vida. E não vai ser isso que vai impedir a nossa realização. Ó, fiz. Agora eu venho daqui. Repare que eu poderia vir desse meio. Não, eu vou vir um pouco mais abaixo. Num canto. Volto lá pro buraquinho, que depois eu vou até fazer ponto ali, ó. Foi, e faço mais uma vez, tá? Ó, já fiz todo em volta com o nosso ponto baixo. Viram como dá um formato super fofo? Isso aqui agora, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar minha fibra e vou rechear. A gente recheia. Eu gosto que fique fofinho, mas eu também não gosto de exagerar. Então, é só ir colocando conforme você vê que tá fofinho, ó. Tá ficando aqui embaixo, já tá bom. Vou colocar um pouquinho mais pra em cima, já posso encerrar minha costura, só fechando ali, tá? Porque eu não gosto que fique muito cheio, porque não só meio que ultrapassa a costura, né? Me deixa estufado, como eu acho que perde a parte fofinha da experiência, ó. Mais um tiquinho só e ele já vai estar perfeito. E aí, a gente continua fazendo o quê? O nosso ponto baixo, normal. Toma cuidado para não costurar a fibra junto, que é um risco, né? Costurar não, tecer, crochetar a fibra. Ó, põe bem alinhado, acerta, volta com a agulha. Aqui em cima fica mais fácil, porque aqui a gente tem a cabeça do meio ponto alto. Então, é só a gente pegar, ó,
e dar sequência. Pego aqui as alças da frente, as alças de trás, as duas, né? Do ponto da frente, perdão, ponto de trás e ponto baixo. E aí é só seguir até o final e depois arrematar. E está pronto o seu passaroquinho, seu pequeno pássaro, essa coisa fofinha, pra você dar de lembrança, pra você fazer, enfim, pra ser algo fofo. Eu fiz essa oficina pensando em algo tranquilo e delicado, ao mesmo tempo com algo diferente, para apresentar a Mega no estande do Moura, que foi uma grande oportunidade. Quem estava presente ganhou o material, nós apresentamos também um material muito bom, que eu gosto muito, ele é 100% algodão, é uma delícia de trabalhar. E eu queria proporcionar essa experiência, essa troca com a nossa comunidade, tá bom? Gostou? Deixa o seu like, é muito importante. Compartilha, se inscreve, ativa os sininhos, que nós vamos ter outras novidades. Beijo, gente. Até!